2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Vamos nos pôr em pé, por gentileza? E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito naquele dia. Amém. Perdão, irmãos, desculpa, estou falando que a irmã já está ficando idosa, mas acho que é o contrário. É, 2 Timóteo 2,10, eu li 1,10, não foi? 2,10, perdão. Aqui diz: é esse que eu queria ler. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, nós estamos diante, irmãos, de uma mensagem extraordinária, uma mensagem escriturística, uma mensagem que nos leva à eternidade. E essa mensagem de hoje, ela é a mensagem de número 7. É a 7ª mensagem da terceira dimensão da primeira trombeta, né? E nós já estamos completando 53 mensagens desde a primeira dimensão, a segunda e a terceira, da primeira trombeta ainda. E são 7 as trombetas. E nós estamos totalizando 1082 mensagens. A imortalidade pelo Evangelho. É o título dessa mensagem. Hoje é dia 24 de Adar, o último mês lunar, né? Do mês lunar. Nós estamos também vivendo hoje o 14º dia, né? O terceiro ano sabático dos últimos 7 anos do 8º silêncio. Então, veja, o sábado, ele abrevia o tempo. Ele abrevia o tempo. Nós já estamos no 14º dia do sábado, né? Do ano sabático, que já é o terceiro dos últimos 7 anos do 8º silêncio. E ainda faltam, né? Faltam 5 dias, né? 6 dias, né? Para terminar o mês de Adar, quando então nós entraremos no terceiro ano lunar dos últimos 7 anos do 8º silêncio. E hoje nós estamos vivendo o tempo lunar 348 dias, né? E nós sabemos que o tempo lunar ele soma 354 dias e o tempo sabático 336. Então, são tempos gloriosos, são tempos benditos. Mas o tempo sabático, ele veio primeiro. Ele veio primeiro. Houve um sábado na eternidade. Aí veio o primeiro, o segundo, o terceiro dia da criação. E no 4º dia, Deus fez o sol, a lua, as estrelas, para medir os tempos, medir o ano, as estações, né? Para medir o tempo de todo o universo. Então veja que Deus, ele não usou a terra como parâmetro do tempo, nem o homem. Não, nós vivemos o tempo. Nós não medimos tempo. Não. E a terra não mede tempo, ela vive um tempo também. Essa dimensão dela vai terminar. E João viu um novo céu e uma nova terra. Se ele viu um novo céu e uma nova terra, que essa dimensão vai entrar em outra, né? Então o homem não é parâmetro do tempo. O homem ele não marca o tempo. Ele vive um tempo. E nós estamos numa era da imoralidade.
né? Nós estamos num tempo, meus irmãos, horrível, mas com um detalhe glorioso. Numa época áurea da revelação das Escrituras. Nós estamos num tempo glorioso da revelação das Escrituras. Mas é um momento delicado do mundo. O mundo está num caos tremendo. As nações não se entendem. As leis não atendem às necessidades das pessoas. Enfim, é um caos. Mas Jesus havia falado sobre esse tempo. Né? Ele falou sobre esse tempo. O profeta falou sobre esse tempo. Que chegaria um tempo que os filhos seriam ingratos a pai e mãe. Os homens infiéis, os contrários. Casariam e se dariam em casamento. Que ele arranja uma mulher aqui, acha ela bonita, mas ele passa lá, tem uma mais bonita que aquela, então já larga essa aqui e vai para outra. Aí está com aquela outra, não, mas aquela de lá não é muito mais lindinha que essa, vai para outra. O que é isso aí? Casando-se e dando em casamento. Não foi assim nos dias de Noé? Nos dias de Noé, nos dias de Ló, mesma coisa. Nós estamos na era em que os valores morais são decadentes. Mas Daniel falou que quando chegasse esse tempo, era um tempo da redenção, né? Então, amados irmãos, esses movimentos do mundo, esses acontecimentos, essas mudanças morais, né, das pessoas, elas são bíblicas. São. Mas quando, nessa reunião que eu fiz de igreja semana, eu falei muito para os irmãos sobre Moisés. Né? Nós vimos sobre aquelas 10 pragas do Egito. Né? Mas em nenhum momento as 10 pragas lá no Egito fizeram o povo de Deus sofrer. Em momento nenhum. Quando havia trevas, lá onde eles estavam, havia luz. Quando à volta havia morte, enfermidades e tantas coisas, lá, pureza, tranquilidade. Mas por quê? Porque havia obediência. Então, quando há obediência, não há repreensão. Como que alguém pode ser repreendido se ele é obediente? Como pode haver uma sanção se a pessoa não fere a lei? Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Mas nós estamos debaixo da graça exatamente para não ferir a lei. Se não for a graça do Senhor, nós estaríamos sempre ferindo a lei. Né? Então, amados irmãos em Cristo, a gente fica feliz porque Deus viu graça em nós. Não que nós somos o grupo melhor desse planeta, não é assim. Mas Deus nos escolheu, né? Deus achou graça em nós. Então Deus é que nos tem sustentado nessa jornada. Né? Por isso, irmão, o que dessa mensagem dessa noite, né? Esse título aqui, a imortalidade do Evangelho. Então o Evangelho é vida. Porque Jesus falou assim, vem a mim, todo aquele que estiver cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Se queres ter vida, beba dessa água. Então, se nós vivemos a verdade escriturística, é claro que nós atingiremos a dimensão da imortalidade, através do Evangelho. Agora, se você vive no Evangelho caça-níqueis, meu irmão, já aconteceu aí, né? A era do Simão mágico, querendo pagar para ser salvo, querendo comprar a salvação. Não, nós somos eleitos do Senhor Deus, está lá em Apocalipse 17, em várias partes da Escritura, desde a fundação do mundo. 17:8 Apocalipse diz que nós somos escolhidos do Senhor Deus desde antes da fundação do mundo. A gente já viu isso aqui em várias mensagens, muitas mensagens. Agora Jesus, ele aboliu a morte. Se ele aboliu a morte, nós nos tornamos então eternos. Só que nós estamos num processo de restauração. Nós estamos numa mutação, né? Vamos dizer assim.
Porque lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, diz que o nosso corpo será transformado e seremos tal qual o Senhor. Então, quando houver essa transformação, aí sim nós ocuparemos um corpo celestial incorruptível. Quando eu falo nós, é o homem espiritual, que essa carne aqui ela é pecaminosa, né? Nós estamos vestidos carnal pecaminoso. Nós temos que deixar essa carne e ocupar um corpo celestial incorruptível para sermos como o Senhor. O que é isso? A imortalidade. Por isso que eu citei naquela reunião inicial, Hebreus 12, 14, não foi? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que santificar a nossa vida. Nós temos que pegar essa escritura, meditar, nós temos que, enfim, honrar a palavra do Senhor Deus. Nós temos que viver essa verdade. Renunciar ao mundo e ao pecado. Então a santificação é a dimensão da renúncia. Agora a pessoa não quer renunciar um grão de cabelo, não quer renunciar a essa maldita novela. Mas na hora que as coisas apertam, na hora que as coisas estão ruins, irmão, ora por mim. Aí não é que é o Deus verdadeiro. Aí não é aquele Deus que cura, que salva, que não permitiu que nenhum israelita sofresse aqueles malefícios do êxodo, da saída de Moisés do Egito, daquelas pragas. Porque Deus guardou eles. Se eles forem obedientes, nenhuma dessas pragas te atingirão. Então, obediência. Nós não obedecemos a Deus, nós não obedecemos a nada e queremos que Deus faça tudo por nós? Não, em absoluto. Jeremias falou isso. Vá atrás dos seus deuses, clama esses deuses para que eles resolvam o teu problema. Está lá em Jeremias, tá? Capítulo 2, né? Está lá. Lá em Juízes a mesma coisa. Foram até o profeta, a situação está difícil, e isso, aquilo outro. Vá atrás dos seus deuses. E hoje não é a mesma coisa. A pessoa não quer render-se ao seu Deus, a pessoa não quer viver a verdade, mas ela quer que esse Deus da verdade a cure. Que esse Deus da verdade te deu uma mulher extraordinária, deu um carro, isso, aquilo outro. Mas ele, irmão, não. Ele não quer esse Deus para servir a Ele. Ele quer esse Deus para usufruir da graça. Eu acho que isso é hipocrisia, não? Da pessoa. Por que na hora que aperta a situação, você quer esse Deus escriturístico? Você quer esse Deus de Urim e Tumim? Você quer esse Deus que fez maravilha na terra de Cão? E passa a situação adversa, vira as costas para o Senhor Deus. Ora, então, como que você quer um dia deixar esse corpo pecaminoso e ocupar um corpo celestial, se você não quer fazer um mínimo para o Senhor? Não é verdade. Quem crê que isso é verdade, levanta a sua mão. Não é verdade? Gente. Levanta a mão sem medo. Eu só quero Deus quando minha mãe está morrendo. Ai, pastor, ai, irmão, ai, aquela choradeira. Resolvido o obstáculo, não vem orar com a gente, não vem chorar com os que choram, não vem sofrer com os que sofrem. Não, o problema está resolvido. Não quero saber de reunião nenhuma. Né? Amados, tem uma passagem ali, leia Êxodo, capítulo 12, 13, 14, 15, 16, vai lendo ali. Tem uma passagem ali que me chamou muita atenção. Até nós comentamos ontem lá na casa do irmão. Que Deus mandou o maná por causa da murmuração. E essa murmurando tanto. Quando a gente estava no Egito, a gente tinha carne, tinha isso, tinha aquilo. Agora estamos nesse deserto. Não tem água, não tem carne, não tem nada. Deus mandou o maná por causa da murmuração. Muitas vezes Deus tem atendido você por causa da sua murmuração. Mas isso não é bênção, não. Você está recebendo algo que você murmura. É tão bom receber algo
quando eu estou com o coração contrito, né? Quando eu estou em estado de arrependimento, quando eu estou ali buscando o Senhor, me ajuda, meu Deus, nas minhas fraquezas. Ó, Senhor, transforma a minha vida. Tal. O Senhor vem, te abençoa. Oh, que bênção maravilhosa. Agora, eu recebi uma bênção, que é bênção. A carne caiu, a água veio, tudo aconteceu. Ora, que bênção. Mas como você recebeu a bênção? Criticando, condenando, blasfemando. Agora pergunta para os irmãos, qual deles que veio do Egito, que entrou na terra prometida? Nenhum deles. Mas o maná caiu durante 40 anos. 40 anos o maná caiu. No sexto dia, caía pelo dobro. Que Deus bendito. Isso veio numa murmuração. Então você não tem que receber bênção porque você, como diz os evangélicos, falam, você tem que pôr Deus na parede. Na parede é que ele colocou naquela cruz até hoje, não tirou. Você tem que pôr Deus na parede. Você tem que exigir dele. Você tem que cobrar dele. Não, meu irmão, você tem que obedecer a Escritura, né? E servir a Deus em espírito e verdade. Existem duas dimensões. A dimensão da soberania de Deus e a dimensão que você quer obrigar Deus a fazer as coisas, a vontade permissiva. Não, gente. De tanto se insistir, Deus permite. Deus permite aquilo. Não porque Deus está te abençoando. A sua murmuração faz Deus operar. Mas e o resultado depois? Não é benéfico. Então, soberania e vontade permissiva são duas coisas diferentes. Você insiste tanto no algo, Deus permite. Só que o resultado, depois no final, não vai ser bom. Né? Então nós temos que viver a soberania de Deus. Claro, nós temos que viver a soberania dele. Não temos que obrigar Deus a nada. Não, ele nos deu uma lei para nós meditarmos nela, através de uma mensagem de um profeta, e servi-lo. E amém. O cristão não tem só um sinal, ele tem 9. Ah, mas eu já sou baseado no Jesus Cristo, eu estou salvo. E os outros 8 sinais do cristão? Eu tenho que exercer todos. Não é só um. Condena-se a Igreja Católica. Você está pior que ela? Está pior que a Igreja Católica. Condena a Igreja Católica todo dia. Mas está pior. Como que está o Evangelho hoje? Uma vergonha. Concorda comigo? Uma vergonha. Por quê? Toma dinheiro do povo, tira a lã da ovelha, tira a gordura dela e mata a ovelha ainda. Porque uma fé mentirosa ela é mortal. E a Bíblia diz que Jesus fala que o Evangelho o verdadeiro Evangelho é a imortalidade. Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos. Não fique aí de confusão, de briguinha, de discussão, de ciúme todo, imbecil e ordinário. Não, gente, para com isso. Não. É um ciúme disso, ciúme daquilo, ciúme daquilo outro. Um descontentamento com tudo que existe. Nada está bom, nada está bom. É aquele descontentamento. Não. Saia dessa dimensão. Segue a paz com todos. E a santificação. Aí sim, sem a qual nós não veremos o Senhor. E nós somos santificados através da mensagem do profeta. O profeta Paulo, né, ele foi a nuvem onde Deus se ocultou. Paulo, acho que foi quase 100% o Espírito Santo. Nossa, que homem extraordinário. Né? Ele trouxe coisa tremenda para nós. Né? Nossa, Paulo foi uma coisa bendita. Ele tinha aquelas 5 dimensões do ministério profético. Está lá em Efésios 4:11. Presbítero, ele foi pastor, evangelista, profeta, doutor. Né? Com a outra? E evangelista, né? Então ele exerceu as 5 dimensões. Nada, Efésios 4:11. Um homem que se rendeu a Deus, um homem que renunciou tudo por amor ao Senhor. Tudo.
que combateu o bom combate, que não se deixou dominar pelos religiosos naquela hora. Não, ele preferiu o açoite. Ele preferiu passar fome. Ele preferiu o abandono. Ele preferiu tudo aquilo. Mas ele não se desviou do Senhor. É um exemplo para nós. Paulo, um grande exemplo, grande profeta. Então, meus irmãos, ele era um homem completo. Ele foi extraordinário no meio dos gentios. Paulo é uma coisa tremenda. Eu aprecio as palavras que Deus colocou na boca daquele homem. E Pedro chegou até a dizer que as epístolas de Paulo, nelas havia coisas difíceis de entender, para tropeço dos indoutos. Porque quando a gente começa a ler Paulo, parece que ele está contra a lei. Não, Paulo nunca anulou a lei. Não, pelo contrário, ele viveu a mensagem dos profetas. Ele viveu tudo que os profetas falaram. Está lá em Atos, né? Atos. Então a imortalidade do Evangelho, meus irmãos, nós temos que atentar bem para isso. Ela nos leva à imortalidade. Ela é a imortalidade. O que Deus requer de nós é renúncia. A gente não quer renunciar, meu irmão. A pessoa não quer renunciar nada. Ela larga do marido por causa de uma coinha de tereré. O marido trai a mulher porque viu ali sem dente, mas bonitinha rindo para ele. Ele já esqueceu a mulher, filho, né? Mas nós não somos desse tipo, não. A lei, ela veio para esse povo imoral. A lei veio para esse povo sem dignidade. A lei não veio para nós. Não, não. Nós estamos para dar graça. Né? Nós não ferimos a lei do Senhor. Não. Pelo contrário, nós procuramos viver a lei do Senhor. De Gênesis até Apocalipse. Né? Urim, Tumim, o Evangelho completo. Então, mas realmente, meus irmãos, a Escritura, ela é composta de enigmas. E Deus tem me dado calma suficiente para transmitir para os irmãos essas coisas. Eu não me julgo melhor que ninguém, não. Mas eu me julgo um homem que Deus abençoou e que abriu o meu entendimento para compreender as Escrituras. E a hora que nós estamos vivendo, né? E a hora que nós estamos vivendo é uma hora terrível. Né? E Deus tem dado graça para explicar para os irmãos, para mostrar para os irmãos essas coisas. Olha aí em São João 8:51, o que é que diz? Veja aí, São João, capítulo 8:51. Diz assim a Escritura: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Se eu guardar a palavra, eu venço a morte. O que é a morte? Separação eterna de Deus. Deus nos tem arrebatado do sistema religioso político. Nós estamos, meus irmãos, arrebatados desse sistema pecaminoso que está, desse sistema deplorável que está. O mundo está tomado pelo sistema religioso político. O mundo está dominado pelo capitalismo. O capitalismo é uma escravidão. Mas o mundo está envolvido com isso, não tem como sair. Não tem saída para o mundo. Porque a saída é o Senhor. Mas essa saída é só para os seus filhos. E nós estamos na era dos filhos de Deus. Na grande era do resgate dos filhos de Deus. Portanto, nós estamos na dimensão do aprimoramento espiritual. A todo momento, a todo instante, todo dia. E nós sabemos que o aguilhão do pecado é a morte. Né? Então, amados irmãos em Cristo, a renúncia faz com que a gente vença a morte. Então o Evangelho nos leva à imortalidade, porque o Evangelho é a própria imortalidade. Agora, esse Evangelho quer estar? Não, meu irmão, isso é comércio. Né? Comércio da fé. Eu abro uma portinha chamada igreja ali, um mês, eu estou de Vectra. Né? Porque aquele povo simples, humilde, ignorante, ou seja, ignora as coisas de Deus, segue aquela doutrina mentirosa,
aquela doutrina escravizante. Então, e fica rico. Ou se tem uma coisa rentável, é porta de igreja. No Brasil, por exemplo, a declaração de imposto e renda desses ministérios tem que ser zero, caixa zero. Mas como caixa zero, se você faz reunião, faz culto de manhã, 3 de manhã, 3 da tarde, 3 no começo da noite e mais 3 de madrugada, tudo entrando dinheiro, onde vai esse dinheiro? Hein? É rentável. Você não tem que prestar conta para ninguém. Não para ninguém. Eu vou parar por aqui porque você vai longe. Entendeu? E as pessoas, quando deparam com essa mensagem escriturística, mostrando para a pessoa que você não tem dar dízimo para esses homens, que você não deve fazer nada dessas coisas, ele não quer. Não quer isso aí. Porque está tomado pelo diabo. Ele está enredado com Satanás e não tem força. Mas se ele for um eleito do Senhor, sai do meio dos patinhos. Sai. E é o que Deus está fazendo nessa hora. Tirando os eleitos, os apodrecidos sistemas denominacionais. Fé fora da Escritura é morte. Não é não? Agora, amados irmãos em Cristo, aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 30, traz um conselho para nós, ao mesmo tempo uma exortação para todos nós. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós não podemos entristecer o Espírito de Deus. Nós não podemos fazer isso. Não, de forma alguma. E o que entristece o Espírito Santo de Deus? Um exemplo. A indolência para vir para as reuniões. A preguiça espiritual de orar pelas madrugadas. A falta de dedicação ao Evangelho. Mas entristece Deus. Ele está pronto para te salvar, pronto para te abençoar, tudo. Mas eu não faço nada que agrade a esse Deus. Né? Então o Evangelho nos proporciona a imortalidade, que é uma primazia que o Senhor nos tem concedido. Amém? É uma primazia, é uma graça que Deus nos deu. Né? Mas Ele, na sua infinita misericórdia, né, tem proporcionado essa graça para nós. E nós sermos transformados. Né? A gente mudar de vida. Nós temos que mudar, nós temos que melhorar, nós não podemos ficar patinando ali naquele erro, praticando o mesmo erro sempre, cometendo as mesmas loucuras, as mesmas abominações. Não, nós temos que melhorar, nós temos que mudar. Né? Nós temos que amar mais um ao outro, nós temos que respeitar mais um ao outro. Nós temos que se unir mais. Nós temos que se reunir mais. Nós estamos reunindo pouco ainda. E é difícil fazer reunião na casa dos irmãos. Que surge um obstáculo de qualquer jeito. E a pessoa se deixa dominar por aquelas coisas. Até o irmão Antônio falou, a gente tem 2 horas, né? Ou 2 horas e meia de reunião, né? Uma vez na semana. E depois sobra 22 horas para as outras coisas. Por que não invertamos, a gente não venhamos a inverter isso? 22 horas ao Senhor e 2 para as outras coisas. Mas não seria uma maravilha? Mas não. Eu tenho que ir no aniversário da Maria. Não, eu tenho que ir não sei aonde. E não sei o que tem, e não sei o que. Não, deixa eu enterrar meu pai, minha mãe. Não é assim? Está na Escritura? O Senhor chamou aquele rapaz. Não, mas eu tenho que enterrar meu pai e minha mãe. O que ele disse para o rapaz? Deixe que os mortos enterrem os mortos, que estão mortos espirituais. Mortos espirituais. Deixe um morto enterrar morto. Você não tem que estar perdendo tempo com essas coisas. Né? Então, a graça de Deus na nossa vida é que o Senhor tem nos legado essa bênção. Deus tem nos dado essa glória e essa graça. Então, não há porquê nós negarmos tão sublime, né, graça, a certeza da salvação.
Nós temos que ter certeza da salvação. Né? E ela vem pelo Evangelho. Mas pelo Evangelho escriturístico. Através do quê? Da mensagem de um profeta. E nós temos visto, não há ceias mensais na Escritura. Não existe isso. Não existe casamento em templo. Nada dessas coisas que eles praticam. Nada, vezes nada. Como eu disse para aquela missionária. Mas tudo que a senhora está fazendo não está na Escritura. Minha senhora pode ser ministro. Que evangelho que é esse? Que Deus é esse? O da Escritura, eu digo que não. Como aquela mulher, meu filho desviou da fé. Qual fé? A fé do caça-níqueis? Paciência, né? Então, meus irmãos, mas nós estamos no caminho certo. Deus tem nos dado a graça, Deus tem nos galardoado. E o que diz Romanos 8:1? Romanos 8:1 é muito importante aquela passagem. Diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nenhuma condenação vai haver para aquele que é fiel ao Senhor, para aquele que é fiel à palavra de Deus, para aquele que tem temor do Senhor. Não há qual condenação? Nenhuma condenação pode haver. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é a dimensão inicial da santificação. Você não pode ficar na beira do rio, você não pode descer as águas e parar ali. Não. Você tem que subir o morro agora. Você tem que romper. Você tem que largar pai, mãe, filho, mulher, tudo por amor ao Senhor. Mas não, você não quer largar nada. E quer que Deus te abençoe? Como? Você tem que subir agora a ladeira. Vem as lutas, vem as dificuldades, vem o desânimo, vem tantas coisas, mas confia no Senhor, confia nele, que ele vai dar graça para você subir a ladeira, romper com o mundo e com o pecado. Mas enquanto nós não pelejarmos pela renúncia, Deus não pode nos abençoar. Amém? Não pode abençoar. Se você não quer criar uma criança, não arranje marido. Porque ela precisa de cuidado, de amor, carinho, renúncia. A mulher quando se decide ter um filho, ela está renunciando tudo para cuidar daquela criança. E a Bíblia diz que a mulher salvaciada na luz filhos. Coisa séria, gente. E como é que está hoje? Como é que é o mundo gentil aí? Um problema seríssimo. Solução, eu digo, não tem nenhuma. É daí para pior. Mas lembre-se, nos dias de Moisés, as pragas não atingiram a dimensão de Gósen. Não, lá não teve praga nenhuma. Por quê? Eles estavam alinhados com a palavra do Senhor. Quando eles saíram do alinhamento, morreram no deserto. E não entraram na terra, a não ser Josué e Caleb. Os únicos que vieram do Egito, atravessaram o deserto, aqueles 40 anos, e eles entraram lá. Os outros não chegaram na terra prometida. Então, amados irmãos em Cristo, o caminho inicial da santificação é o batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 João, capítulo 3, versículo 9, né? Ele traz uma informação muito bendita e interessante. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Por quê? A sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Olha que coisa interessante. Nós somos nascidos de Deus. Por que nós temos que viver o pecado? Por que nós temos que viver na desobediência? Por que nós temos que ser dessa forma? Não, gente. Nós somos nascidos de Deus. Nós descemos as águas no nome de Jesus Cristo e recebemos o dom do Espírito Santo. E o que é o dom do Espírito Santo? Ser transformado no Filho de Deus. Olha que coisa gloriosa. Só que esse Filho está nessa carne. E essa carne é pecaminosa. E nós temos que vencer toda a concupiscência da carne. Então, mas isso é muito sublime, né? Isso nos renova. Se nós somos de Deus, nós não pecamos.
porque em nós está a semente do Senhor. E aqui em Efésios, Filipenses 3:21, como diz, está escrito que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então aqui está o quê? O batismo do Espírito Santo. Nós só estaremos batizados do Espírito Santo quando nós tivermos um corpo celestial incorruptível. E o que é o batismo do Espírito Santo? O arrebatamento. Não é você falar língua estranha. Não. Não é a língua estranha. Língua estranha é um dom que manifesta. Né? Salmo 68:18 diz: subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dom para os homens e até para os rebeldes. Isso na imagem, lá na sombra. Paulo fala, 11:29 do Romano, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, falar línguas não significa que você está salvo. Não. Mateus 7 fala sobre isso. Mas, Senhor, não expulsamos demônio, não fizemos maravilhas. Apartai de mim vós que praticais a iniquidade. Eles tinham dons, mas nunca se arrependeram. Dom não é salvação, é ferramenta de trabalho. Né? Eu tenho que ter dom para ministrar, eu tenho que ter dom para levar a mensagem. Amados, aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, 51, é um capítulo muito interessante, que ele fala sobre os corpos celestiais e os corpos terrestres. Ele fala que o corpo celestial tem uma glória, o corpo terrestre tem outro. Mas lá no final do capítulo, ele traz isso aqui, ó. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E o que é essa transformação? É sair desse corpo pecaminoso e ocupar um corpo celestial incorruptível. É ocupar a nona dimensão. Então, todos os eleitos chamados serão transformados. No abrir e fechar de olhos, onde eu toque da última trombeta. E no 40, Paulo fala, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Exatamente o que Daniel fala, Daniel capítulo 12, versículo 2, que uns ressuscitariam para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, as duas ressurreições. Então nós vamos ocupar um corpo celestial incorruptível. Então não há no mundo ninguém batizado no Espírito Santo. Não, ninguém. O que é o batismo do Espírito Santo? A completa transformação do corpo carnal num corpo celestial. Né? É quando a corruptibilidade se transforma na incorruptibilidade. E aquilo que é mortal, na imortalidade do Evangelho. Então nós vivemos o quê? A imortalidade do Evangelho. Então, nós, que Deus os abençoe, que os Senhor os guarde nesse grande amor e creio. Renúncia é o grande passo. Amém? Que Deus abençoe e que a graça do Senhor esteja em cada coração. Amém.